Quantas vidas o tráfico já tirou no estado do Rio de Janeiro? Quantas vidas o tráfico já tirou no Espírito Santo? Parabenizar o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Atitude digna de um grande estadista. Enfim, alguém tinha que enfrentar o tráfico, o narcotráfico com a coragem. Lamentar, naturalmente, a vida de 4 policiais que se foram, mas fica a bravura registrada das nossas polícias civis e militares, federais, rodoviárias, as guardas municipais, que estão tendo coragem de fazer esse enfrentamento ao tráfico, ao narcotráfico. Mas foram 60 e tantos CPFs que foram dados baixas. Quantas vidas o tráfico já tirou no estado do Rio de Janeiro? Quantas vidas o tráfico já tirou no Espírito Santo, que é um estado vizinho? Portanto, os governadores do Brasil precisam, nesse momento, de ser solidários ao Cláudio Castro. Principalmente os estados vizinhos de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, precisam de ser solidários ao Rio de Janeiro. Porque essa bandidagem do Rio de Janeiro tem reflexo no nosso estado vizinho, principalmente no nosso Espírito Santo. Foi dado baixa no CPF de um traficante, narcotraficante capixaba, que estava lá, fazendo o quê? Passeando? Fazendo amizade? Portanto, obrigado à Polícia Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro. Esse enfrentamento um dia tinha que acontecer, porque está insustentável. E aí vem agora, no final do dia, a tal da ONU, que eu não sei para que serve definitivamente, soltar uma nota que está horrorizada com o Rio de Janeiro. Mas a ONU não trata dos direitos humanos? Amanhã vai ter um monte de ONGzinha ligado à ONU, de dinheiro internacional, para criar proteção a essas famílias, a esses traficantes, porque o próprio presidente da República vomitou, porque aquilo não é uma fala, ao dizer que ele expressou pela boca o que está no coração dele. Os traficantes são vítimas. Vai lá, Lula, amanhã, no sepultamento, no velório dos seus. Para piorar, de uma forma inédita, Faú, o avião presidencial hoje ficou sem comunicação, ficou sem sinal. Isso não é uma falha gravíssima de segurança. Ou seja, o presidente se omitiu, se escondeu. Porque o certo é ele retornar ao Brasil e ele no Rio de Janeiro participar do velório, do sepultamento dos seus amiguinhos, que são os traficantes. Ele não gosta das vítimas, Lula? Vá para o Rio de Janeiro, carregar o caixão, fazer a cova, botar a tampa no túmulo dos seus aliados, dos seus comparsas. Já pedi aqui e quero reforçar. O governador do Espírito Santo precisa imediatamente, e nós já oficializamos o governo do Estado, reforçar a proteção nas nossas fronteiras. Já mandei ofício também à Polícia Rodoviária Federal, temos BRs federais que unem os nossos dois estados. Precisa intensificar a vigilância e também que a Polícia Federal possa criar um mecanismo de inteligência para assessorar a PRF, a Polícia Militar do Espírito Santo, porque, claro, é uma rota de fuga já conhecida. E outras ações no Rio de Janeiro fugiram para o Espírito Santo. Nós denunciamos, daí um tempo acabou se confirmando, infelizmente. Portanto, os governadores, e aqui, de novo, tem que ser solidário ao Cláudio Castro por essa faxina que fez. A gente, como filho, como pai, como neto, lamenta as vidas, tantos filhos que se perderam, mas o agente faz esse enfrentamento pela força. O Bukele foi muito feliz. O tráfico e o narcotráfico no Brasil está criando cabelo, vamos dizer assim, porque ele está no poder. E aí ele deixou muito claro, o governo federal hoje tem conivência, tem dó, é aliado. Essa fala do Lula de chamar os traficantes de inocentes é uma manifestação da proteção dos seus, de querer construir uma narrativa universal. Os números que foram apresentados, a gente lamenta as vidas, mas é preciso fazer esse enfrentamento. Claro que muitos tomarão pelo caminho. Assim é a história da humanidade. Lamenta-se, os homens possam cuidar dos seus, mas é com esse enfrentamento. E agora, eu acho que é lá fazer a operação e permanecer. E aí sim, as Forças Armadas que não têm expertise de fazer um enfrentamento como a Militar Civil fizeram, vão para lá agora, ocupar essas favelas, essas comunidades, seja o nome que queiram dar. Porque isso faz diferença. A Militar entrou, com a Civil entrou, fez a faxina, agora é pedir às Forças Armadas para ser solidário ao Estado do Rio de Janeiro, fazer a ocupação e não permitir a retomada de posse desse traficante. Por isso, parabéns ao governador Cláudio Castro pela faxina e que os governadores do Estado vizinho, São Paulo, Minas e Espírito Santo, possam ser solidários ao Rio de Janeiro e fazer a mesma ação. E assim nós vamos limpar a região sudeste, dando um exemplo para todo o Brasil.